Olá pessoal, hoje eu converso com a nutricionista Sabrina Calarese, que vai dar algumas dicas para diminuir a retenção líquida. Vamos falar também sobre esta época de final de ano, onde a gente acaba exagerando nas refeições. Confira! Agora no verão a gente tem a tendência a reter líquidos e ter aquela sensação de inchaço, não consegue ficar de relógio, de anel, mas é porque o corpo acaba tendo uma vasodilatação e isso acaba tendo essa retenção. E qual é o maior problema? As pessoas não ingerem água. Quanto menos ingere água, mais o corpo segura aquela água que está ali presente no corpo. E todo mundo pensa, ai, não vou tomar tanta água, senão vou inchar mais ainda. E é o contrário. É totalmente o oposto. Quanto mais água a gente está ingerindo, mais o corpo vai estar aumentando a questão de diurese, que é a perca de líquido. Porque ele vai reter o que ele precisa para a manutenção do corpo. Então, se você ingere, se a sua quantidade diária é 2 litros, você ingerindo 2, 3 litros, você vai estar aumentando a capacidade de desinchar. Né? E quais são aqueles alimentos assim que a gente deve evitar ou deve ter alguns cuidados, né, para que a gente não exceda nesses alimentos e não acabe inchando mais ainda? A gente está no final do ano, que além do verão, a gente entra nas festas. Qual o maior problema? Enlatados, porque tem muito conservante, excesso de sódio, que é o sal. Além disso, bebidas alcoólicas, que vai fazer essa retenção absurda. Frituras, sempre fritura. Então, tomar cuidado com esses alimentos e trocar. Por exemplo, você não precisa só ficar ingerindo água durante o dia. Você pode usar água saborizada, que é uma dica bacana, que você pega uma jarra, coloca umas frutinhas e deixa ali o sabor dela. Ou folhinhas de hortelã. A hortelã é rica em vitamina C, ela é antioxidante e dá um sabor especial, uma refrescância para esse calor. E a gente pode colocar também um gelo para dar uma, né, ficar bem refrescante mesmo. Uma dica bacana é você fazer cubinhos de gelo de hortelã com gengibre. O gengibre é termogênico, a hortelã ela é diurética. O que acontece? Aquela água vai ficar saborizada, bem gelada o dia todo e é prático para você não perder a hortelã que está em casa. E é bom também que, de repente, até já elimina um pouquinho aquela vontade de comer doce, porque a água acaba, por exemplo, com abacaxi, ela acaba ficando um pouquinho... Fica mais doce. Pensando por esse lado também, você fazer de morango, de abacaxi, de laranja, já vai dar uma adocicada do açúcar e da fruta. Só que a água gelada também, ela estimula o corpo a estar perdendo mais. Por quê? Porque o corpo ele tem uma temperatura ideal. O que acontece? Quando você ingere água gelada, ele tem que trabalhar para manter a temperatura do organismo. Então, a água gelada, tem estudos que afirmam que ela dá uma ligação para diminuir sua vontade de doce. Interessante. Além de refrescar. E aquelas mesas fartas, né? Cheia de coisas gostosas. A época que todo nutricionista se preocupa e fica desesperado com os pacientes. E que a gente também pensa, né? Ai meu Deus, a minha dieta vai por água abaixo. Aquele treino todo que a gente fez durante o ano, junto com a dieta, tem que manter nessa época também. Se nós pararmos para pensar, dá para adaptar, por que não um peru assado com uma salada bem feita, bem composta? Você acaba comendo com todos os familiares, com pessoas que não fazem dieta, mas consegue manter aquilo ali, equilibrado. Eu falo para meus pacientes, mantém durante o dia o fracionamento de 3 em 3 horas, não passe longos períodos sem se alimentar. E quando você fizer aquela ceia, dá para dar uma adaptada. Passa para o pessoal um recadinho assim bem específico para essa época. Qual a principal dica? A principal dica, pessoal, agora no verão, tomar cuidado com a questão de hidratação. Não esqueça de beber água, é muito importante. Por causa da infecção urinária, quando você fica muito tempo sem ingerir água, atrapalha o funcionamento do rim. Pense na saúde, não só na estética. Não gosta de água? Faz a dica que a gente falou, faz um chá gelado, uma água saborizada. E uma coisa muito gostosa e que é muito importante para a saúde também, que reidrata, é a água de coco. A água de coco, ela hidrata, ela tem inúmeros nutrientes que vai estar te auxiliando, além de ter um sabor bacana, né?